Queridos pais de crianças de 0 a 12 anos, temos um recadinho para vocês. Durante esse tempo que não podemos estar juntos, o Pense Laranja está disponibilizando um site com diversos conteúdos para vocês acessarem aí de casa. É só entrar nesse link que vai estar aparecendo aí na sua tela e lá você vai conseguir ver vídeos, devocionais para as crianças e até alguns materiais para os pais. Aproveite também para nos seguir no Instagram, @kids.ibc. Lá a gente posta o versículo tema, algumas imagens da aula da semana e até lançamos alguns desafios para as crianças. Caso você não esteja em nenhum grupo do WhatsApp com os pais, mande uma mensagem para o WhatsApp da igreja que nós vamos te incluir. Um abraço a todos e, se Deus quiser, em breve estaremos juntos novamente. Bom dia, queridos irmãos. Que bom tê-los conosco mais uma vez conectados nesse domingo de manhã. Nós temos nos encontrado aqui virtualmente, semana após semana, e esse é um culto em que nós queremos adorar o Senhor de todo o coração, queremos louvá-lo com todo o nosso ser. Que bom que você está conectado conosco. Convide os seus amigos, convide alguns parentes, mande o link lá para eles, para que eles participem dessa manhã de adoração ao nosso Deus. Eu quero começar esse culto lendo um texto da Palavra de Deus. Abra comigo lá em João capítulo 10. Nós vamos ler a partir do verso número 22, que diz: E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe: Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, di-no-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus: Já vô-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, estas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Esse é um texto que fala da segurança cristã. Somos ovelhas do bom pastor, e nele nós temos o conforto, a paz, a direção, o sustento, e temos a certeza da vida eterna. Eu quero orar por você agora de manhã, na abertura desse culto. Deus de amor, muito obrigado porque nós somos ovelhas do teu rebanho. Obrigado porque todos os dias a verdade de que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos falta tem se cumprido. Nos ajuda a encontrar um pleno contentamento com o Senhor e no Senhor, sendo ovelhas desse rebanho, sendo povo do Senhor. Nós nos unimos hoje de manhã porque queremos te adorar como filhos do Senhor, como os teus servos, como ovelhas desse pastor maravilhoso, e queremos dar ao Senhor a glória que o Senhor merece. Aceita o nosso culto, aceita a nossa adoração e, Pai querido, ministra ao nosso coração. É a minha oração, grato, em nome de Jesus. Amém. Eu convidei um querido amigo, Vitor Quevedo. Ele vai nos conduzir no louvor ao Senhor nessa manhã e também hoje à noite. Então, neste culto, ele vai dirigir o louvor, vai participar hoje de manhã também do nosso culto, apresentando uma de suas músicas, uma das músicas do seu repertório. Ele é um
um especialista na viola caipira, é um servo do Senhor, um músico tão abençoado, e ele nesta manhã aceitou o meu convite para estar conosco aqui, ministrando ao Senhor. Que Deus fale ao seu coração e vamos louvar ao Senhor sob a direção do Vitor Quevedo. Bom dia, igreja, graça e paz, tudo bem? Que privilégio poder participar deste momento de culto juntamente com você, com toda a sua família. A igreja toda reunida agora em casa, mas em breve, novamente, a gente vai poder dar um abraço bem apertado nos nossos irmãos, amigos em Cristo. A convite do pastor Elias, eu fico muito honrado de poder, nesta manhã, ter um período de louvor junto com vocês. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Amém, glórias a Deus. Bendito seja o Cordeiro que por nós na cruz padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que dão alvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Vamos louvar juntos? Alvo mais que a neve, alvo
que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis dessas chagas purezas para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Toda a igreja, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais alvo que a neve serei. Irmãos da Igreja Batista do Cambuí, Jaqueline e eu estamos aqui para compartilhar com uma mensagem de Deus para vocês. Nós estamos nesse período aqui na quarentena e como você aí, talvez tenhamos muitos desafios pela frente. Nós, como os missionários, precisamos apoiar as pessoas que estão em sofrimento. Então temos atendido muitas pessoas, temos apoiado as pessoas através das redes sociais, através da internet, para que elas não se sintam sozinhas. Muitas pessoas têm nos procurado e o que nós podemos fazer é orar junto com elas, dar uma palavra de consolo, de encorajamento, porque não tem sido fácil para muitas pessoas atravessar esse período de confinamento social. Com relação às crianças, nós temos também trabalhado com a liderança para que possamos ajudar as crianças nas suas questões emocionais e espirituais, porque as crianças também sofrem com esse período. E o nosso desejo é dar um suporte para os líderes das igrejas, para que eles possam estar equipados e ajudar as crianças. Fizemos algumas lives ao longo da semana e deixamos à disposição. Estamos preparando na próxima semana, junto com Missões Nacionais, uma conferência online para ajudar os líderes, mas nos bastidores nós temos trabalhado produzindo alguns materiais, porque o nosso trabalho não pode parar. Então estamos aí em vias de começar os 30 dias de oração pela família no mês de maio. Estamos finalizando todo o material ilustrativo para as crianças. Também estamos trabalhando na construção do material da campanha de missões nacionais, que acontece em setembro, onde as crianças também vão ser contempladas. Estamos escrevendo todos os materiais para a Casa Viver, o projeto de capelania escolar,
que pretendemos lançar ainda esse ano. Então, para nós, o trabalho não tem parado, apesar de estarmos trabalhando dentro de casa. Mas nosso maior trabalho hoje tem sido realmente apoiar as pessoas que estão precisando do nosso apoio, da nossa ajuda e das nossas orações. Nosso desejo é que cada um de nós possamos ter esperança e fé no Senhor, porque esse tempo é um tempo difícil, sim, mas Deus está conosco, não estamos sozinhos e vamos atravessar esse momento porque o Senhor tem nos sustentado. Então, muito obrigada por você, como igreja, orar por nós e se lembrar de nós. Aqui na nossa casa nós estamos bem, estamos bastante tranquilos, estamos sendo cuidados, mas também estamos preocupados com aquelas pessoas que não têm a mesma oportunidade que nós de estar num ambiente tranquilo, seguro, que possa se preservar. Então, ore por essas pessoas que são mais vulneráveis, para que Deus possa nos usar para ajudar essas pessoas também. Que Deus te abençoe. Assim como o Evangelho, João, capítulo 16, versículo 33, a palavra de Deus diz: no mundo vos tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo e por isso nós podemos crer que Ele está conosco, que Ele vai nos ajudar. Então, se você que está aí, às vezes se sente desanimado, não se esqueça que Jesus já venceu o mundo. Essas aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que será revelada em Cristo Jesus. A nossa esperança vem do alto. Deus te abençoe. Bom dia, Igreja Batista de Cambuí. Aqui estamos nós na nossa quarentena. Levamos 18 dias fechados dentro de casa. Mas graças a Deus, Deus tem sido bom e misericordioso conosco. Agradecemos as orações da igreja, agradecemos o cuidado que vocês têm tido conosco e pedimos que sigam orando, porque existem pessoas que estão contagiadas, mas que estão recuperando, e temos pessoas ao redor nosso que estão passando por situações difíceis. Orem por nós. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês e proteja a toda a igreja e a todo o nosso Brasil. Um abraço. Esse é o momento em que nós vamos agora participar dos dízimos e ofertas. Momento na presença do Senhor em que nós vamos também cultuá-lo com os nossos bens. O Senhor é o dono da prata, do ouro, é Ele quem cuida de nós. E você pode fazer a entrega do seu dízimo e sua oferta através de transferências bancárias ou através do nosso aplicativo, mas como um momento solene, um momento em que nós não é apenas a entrega de recursos, mas uma consagração de parte daquilo que o Senhor tem nos dado, consagrando para a obra do Senhor. Então, enquanto você assiste esse vídeo, você terá na tela aí as contas bancárias, o aplicativo, você pode participar. Vamos orar dedicando esse tempo ao Senhor. Obrigado, Deus, porque nós podemos dedicar ao Senhor dízimos e ofertas para sustento da Tua obra no Brasil e no mundo. E nesse momento nós fazemos com humildade, sabendo que o Senhor é dono da prata e do ouro e que é do Senhor que vem o nosso sustento. Como diz o salmista, que o Senhor dá a nós o sustento enquanto dormimos, enquanto estamos dormindo à noite. Nesse tempo, o Senhor está garantindo o nosso sustento, o resultado do nosso trabalho diário. Confiança que o Senhor cuida de nós e protege. Consagramos ao Senhor para a obra do Senhor aqui na cidade, no Brasil e no mundo. Em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Você pode participar agora.
Bom dia, igreja. Saudade de todos. Irmãos, como é importante a conversão na vida de todos nós. Como é importante conhecer a palavra de Deus e reconhecê-la em nossas atitudes todos os dias. Como é bom ter orgulho do que se faz, não ter vergonha. Como é bom se sentir tão evangélica como se tivesse nascida num lar evangélico. E isso acontece. Eu me converti já com mais idade e hoje eu me sinto como se tivesse nascido num lar evangélico. Por quê? Porque Deus nos abraça de tal forma que não distingue um filho do outro. Deus é muito justo, muito sábio e não nos desampara nunca. E agora com essa pandemia, é nele que eu me fortaleço ao sair todo dia com meu filho, meu sobrinho, para cuidar das empresas, porque afinal de contas, mais de 100 famílias, direto ou indiretamente, dependem do funcionamento das duas empresas. Seria muito simples usar do expediente que o governo nos dá de dispensar por 2 meses sem salários. Mas nós nos colocamos no lugar dos funcionários dessas famílias e sabemos que isso é uma coisa trágica. E como bom cristão, não podemos permitir isso. Nós temos que cuidar dos nossos funcionários, das famílias. Nós temos que cuidar da nossa igreja, que também depende do nosso dízimo. E nós vamos conseguir isso como? Com a força que Deus nos dá. É o escudo de Deus que eu uso ao tirar meu pé de casa todo dia. Eu tenho medo? Tenho, eu sou humana. Mas o escudo dele me fortalece. E é isso que me impulsiona, a fé em Deus. E é essa fé, essa esperança que eu quero passar para os irmãos. Vamos nos agarrar ao que Deus nos dá. Fé, força e esperança. A Bíblia foi feita de desafios, inteirinha. Só batalhas, só grandes desafios, grandes mudanças. Vamos provar que fazemos parte desse grande rebanho de Deus. Um bom domingo a todos. Fiquem em paz. Amém. Lá em Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 1, tem um texto muito bonito, muito importante para os dias atuais. Diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. No ano passado a gente esteve junto com a igreja. No Dia das Mães, eu me lembro muito bem, no segundo domingo de maio, a gente cantou, dentre algumas músicas do nosso repertório, esta também, que eu gostaria de relembrar junto com vocês, lembrando desse texto bíblico tão importante. Tempo. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de cantar, há tempo de se alegrar. Há tempo de plantar, há tempo de colher, tempo de amadurecer. E por tudo o que tem feito a Deus agradecer. Há tempo de chorar, tempo de sorrir. Há tempo de chegar, tempo de partir. Há tempo de plantar, há tempo de colher, tempo de amadurecer. E por tudo o que tem feito a Deus agradecer. A noite e o dia vem para toda a criação.
e o destino de toda a vida está em suas mãos. Ao Criador do universo toda adoração, que com graça e misericórdia estendeu a mão para mostrar ao mundo seu amor, nos enviou Jesus o Salvador para mostrar ao mundo seu amor, nos enviou Jesus o Salvador. A noite e o dia vem pra toda a criação, e o destino de toda a vida está em suas mãos. Ao Criador do universo toda adoração, que com graça e misericórdia estendeu a mão, toda a igreja, para mostrar ao mundo seu amor, nos enviou Jesus o Salvador para mostrar ao mundo seu amor, nos enviou Jesus o Salvador, Jesus o Salvador, o Salvador. Nós estamos estudando o Salmo 23, meditando na profundidade dessa poesia escrita pelo rei Davi. Agora, é uma poesia repleta de significado, muito conhecida, muito recitada por cristãos ou não cristãos, mas nós queremos durante estas semanas captar um pouco da profundidade dos ensinos do salmista Davi. Ele, um pastor de ovelhas, ele conhecia muito bem a relação pastor de ovelhas, ele toma emprestada essa figura para falar do seu relacionamento com Deus. Pastor Luiz Saião, um estudioso do Antigo Testamento, especializado em hebraico, ele afirma que é surpreendente que a grande maioria dos cristãos, embora conheça o Salmo 23, não percebe a profundidade dos ensinos desse salmo. Foi escrito 1000 anos antes de Cristo, por Davi, o rei Davi. Uma das principais atividades daquela época era a criação de ovelhas, o cenário é um ambiente rural. O fato é que nós precisamos de um esforço especial para poder captar toda a profundidade e beleza desse salmo. Na primeira semana nós gastamos tempo apenas para analisar a primeira linha que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi se refere a Deus usando o nome pessoal de Deus, Yahvé, o Eterno. Ele diz: o Senhor, Yahvé, aquele que se revelou a Moisés como o eu sou o que sou. Ele é o meu pastor, o Deus autoexistente, um Deus que se opõe aos deuses falsos, os deuses que de fato sequer existem. Este Deus, o Senhor, o Eterno, Ele é o meu pastor. Ele está dizendo, esse Deus, Ele não é apenas o Deus e o pastor da nação de Israel. Eu vivo com Ele uma relação pessoal, Ele é o meu pastor pessoal. Com isso, Davi quer dizer que Deus o conhece pelo nome, Deus cuida dele como indivíduo. Então a primeira linha do Salmo é esta: o Senhor, o Eterno, é o meu pastor. E ele diz: nada me faltará. Interessante essa tradução, nada me faltará. Pode ser também traduzida como de nada tenho falta.
O que Davi está fazendo aqui é se concentrando durante todo esse salmo naquilo que Deus tem feito por ele, todos os dias da sua vida. Ele está dizendo aqui nesse salmo: o Senhor cuida de mim e eu estou satisfeito com o cuidado de Deus. É uma declaração de contentamento. O Senhor é meu pastor, Ele está comigo, Ele cuida de mim, de nada tenho falta. O Senhor tem dado a plena provisão que eu preciso. Depois nós estudamos o verso 2 que diz: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. E falamos sobre a necessidade que a ovelha tem de provisão e de descanso. Nós também, como ovelhas do Senhor, num mundo marcado pelo cansaço, pelo medo, por muitas pressões, muita correria, muita expectativa, muitos compromissos, e assim como as ovelhas não conseguem descansar adequadamente enquanto estão preocupadas, enquanto estão com medo, assim somos nós. O bom pastor vem cuidar da nossa alma, vem nos levar até os pastos verdejantes, isto é, dar o alimento que nós precisamos e ao mesmo tempo, diz o texto, as águas tranquilas. Em outras palavras, assim como o pastor provê para a sua ovelha aquele descanso, Deus também provê para nós o descanso da nossa alma, a paz da nossa alma, que nós tanto precisamos. Verdes pastos, águas tranquilas, está nos mostrando que no meio dos problemas da vida, Deus tem nos mantido sãos e salvos. Se nós estamos de pé hoje ainda, se nós estamos com saúde emocional, é porque Deus nos tem conduzido a pastos verdejantes e águas tranquilas. O equilíbrio emocional, o equilíbrio espiritual vem do Senhor. Então, quando o salmista diz que nada me faltará, baseado nesta linha, versículo 2, nós podemos dizer: o Senhor é meu pastor e não me faltará nem a provisão, nem o descanso. Nós entramos agora, queridos, no verso 3, outro verso maravilhoso, que você sabe de cor, que diz: refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Hoje nós queremos refletir sobre este verso: refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Outra tradução diz: o Senhor, em vez de falar refrigera, diz: o Senhor restaura as minhas forças, o Senhor renova as minhas forças, o Senhor restaura o meu vigor. A palavra aqui, refrigerar a alma, a expressão alma, é a palavra nefesh, que significa vida, fôlego de vida, todo ser. Ele está dizendo assim: o Senhor, meu pastor, restaura a minha alma, restaura todo o meu ser. Isso considerando, queridos, que enfrentamos lutas, pressões, depressões, enfrentamos todos os dias desafios da nossa vida. Só com a força que vem de Deus é que nós conseguimos superar tudo. Refrigera a minha alma, ou renova a minha alma. Queria que você pensasse um momento agora. Você se lembra de alguma situação que você enfrentou? Eu posso até imaginar que não tenham sido poucas, não é apenas uma, são algumas, que você enfrentou, que parecia que não teria o amanhã, que parecia que não teria um fim, que parecia o final de linha, perda de um ente querido, uma batalha contra uma enfermidade, um casamento que acabou, a perda de um emprego, uma grande frustração, situações na nossa vida que eu digo a você, parecia que não teria um amanhã, parecia que era agora fim de linha. E você está aqui hoje. E você está aqui hoje, eu estou aqui hoje, porque Deus renovou as tuas forças, renovou as minhas forças, restaurou o meu vigor, restaurou o teu vigor. Então, quando Davi diz: o Senhor refrigera a minha alma, Davi enfrentou situações extremadas de perseguição, de luta, de medo.
perseguição por parte de Saul, viveu como um fugitivo, mas ele diz que ele encontrou o Senhor, no Senhor, as forças. O Senhor refrigerava a sua alma. Quando rei, ele enfrentou inúmeras lutas também, e ali o Senhor renovou as suas forças. A segunda parte do verso diz: ele, este pastor também, me guia nas veredas da justiça, ou vereda da justiça significa nos caminhos certos. Falando a linguagem pastor e ovelha, significa o Senhor provê para mim, prepara para mim as trilhas seguras que eu como ovelha devo trilhar. Até hoje é comum em Belém, Jerusalém, lá em Israel, os pastores, muitos deles são beduínos, são pastores que fazem marcas no solo para que as ovelhas sigam aquelas trilhas. As trilhas dão segurança para as ovelhas. O fato é que Israel, embora um país pequeno, do tamanho de Sergipe, tem uma topografia muito variada. Há montes com cerca de 2.700 metros de altura e há vales de cerca de 400 metros abaixo do nível do mar. Então, é muito comum os pastores cuidar das suas ovelhas nesses terrenos acidentados, nesses terrenos difíceis, solo pedregoso, cavernas, situações difíceis, terrenos acidentados, caminhos perigosos, perigo da ovelha cair num buraco, perigo de uma ovelha ser vítima de um predador, perigo de cobras, animais. As ovelhas são animais indefesos. Elas, na verdade, são até inteligentes, são obedientes, mas ao mesmo tempo são animais que não podem se defender. Elas dependem do cuidado do pastor, dependem de serem conduzidas por esse pastor. Quando ele diz, guia-me nas veredas da justiça, ele está dizendo, eu dependo do cuidado, da direção do pastor na minha vida. Guia-me nas veredas da justiça. Davi e nós também, sem a direção de Deus, sem as trilhas feitas pelo Senhor, nós escolhemos algumas vezes caminhos errados. Sem a direção de Deus, nós podemos entrar numa canoa furada. Sem a direção de Deus, nós podemos fazer escolhas erradas. E ele diz, Senhor, esse pastor, e ele agradece esse cuidado desse pastor, guia-me nas veredas da justiça. Assim como ovelha, se pegar o caminho errado, pode ser o fim. Se nós pegarmos o caminho errado, pode ser o fim ou pode ter graves consequências. Nós, como ovelhas, não temos sabedoria suficiente para guiar a nossa vida. Nós dependemos da sabedoria do alto. Não é isso que Salomão nos diz lá em Provérbios 14, 12? Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o seu fim são os caminhos de morte. A nova versão King James diz, há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Quantas vezes nós achamos que era a melhor opção, mas não era a melhor opção. Melhor opção emocional, profissional, financeira, familiar, mas não era a melhor opção. Mas quantas vezes Deus, na sua misericórdia, impediu que eu e você tomássemos a decisão errada. O pastor, guia-me pelas veredas, ou guia-me nas veredas da justiça. Quantas vezes Deus já me livrou do caminho errado? Quantas vezes Deus te livrou do caminho errado? Quantas vezes Deus me livrou e te livrou das opções erradas? Eu, pessoalmente, agradeço a Deus pelos caminhos de justiça, pelas veredas da justiça, pelos quais Ele tem me guiado, ou pelas quais Ele tem me guiado. Deus, ao longo dos anos, tem me guiado por caminhos, por veredas justas. Eu agradeço a Deus por isso. E Ele diz aqui que você deve reconhecer essa necessidade e ouvir a voz do pastor. O texto de João que nós lemos diz que as ovelhas verdadeiras são aquelas que ouvem a voz do pastor. João capítulo 10. Conhecem o pastor e ouvem a voz do pastor.
Nós nunca perdemos quando ouvimos o bom pastor. Nós nunca perdemos, pelo contrário, somos protegidos quando seguimos nas trilhas preparadas, nos caminhos preparados por esse pastor. Guia-me nas veredas da justiça, diz o texto, por amor do seu nome, do nome de Deus. Sabe por que Deus nos guia nos caminhos corretos, justos? Por amor ao seu nome, por amor à sua glória, por amor à sua honra. E quando eu e você trilhamos as veredas justas, os caminhos justos, tomamos as decisões corretas, as decisões dadas por Deus, indicadas por Deus, Deus é glorificado, Deus é honrado por mim e por tua vida. Os caminhos, as veredas de justiça são por amor ao seu nome, para que ele seja glorificado, porque Deus é desonrado com decisões erradas, com decisões pecaminosas, mas Deus é honrado quando as decisões são decisões do caminho da justiça. O pastor nos ama e ele faz tudo por amor ao seu nome, para que ele seja honrado. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O texto de hoje, muito claro, diz que esse pastor refrigera a minha alma e guia-me nas veredas da justiça. Quando eu digo então que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu estou dizendo, o Senhor é meu pastor e não me faltará a renovação das forças, não me faltará a renovação do vigor, não me faltará a cura da alma. Mas também digo, o Senhor é meu pastor, não me faltará direção. As veredas da justiça Ele vai preparar para mim. Não me faltará cura da alma, não me faltará renovação das forças e não me faltará a sua direção. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não me faltará direção, não me faltará cura para a alma. Se seguirmos a este pastor, nós podemos confiar nessas verdades. São duas verdades adicionais que Davi, no seu dia a dia, descobriu, que era a marca do privilégio de ser ovelha desse pastor, fazer parte desse rebanho. Eu e você fazemos parte desse rebanho e podemos saber que no nosso dia a dia o Senhor está conosco, nos guiando e renovando as nossas forças. Que Deus nos abençoe e que nós desfrutemos desta bênção que é ser ovelha desse pastor tão amoroso e tão cuidadoso que é o nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Quero agradecer você por estar conosco nessa manhã, conectado nesse culto, participando desse culto. Quero agradecer muito ao Vitor Quevedo por ter ministrado ao nosso coração. Ele vai estar conosco mais uma vez hoje à noite, portanto, não perca. Hoje à noite eu retomo a série Que Mundo é Este? Participe do culto hoje à noite. Vou falar sobre uma sociedade polarizada. Participe então hoje a partir das 19 horas. E você mantenha contato conosco através das nossas redes sociais. Se você não se inscreveu ainda no nosso grupo de WhatsApp, mande uma mensagem para esse grupo. Queremos te envolver e continue ligado, conectado conosco aí a cada semana, recebendo as informações e participando da vida da igreja. Nós vamos terminar esse culto cantando uma música que fala muito ao nosso coração, uma música que eu considero a música extraordinária, uma música que diz assim: sou feliz com Jesus, que diz que tempos de paz, em tempos de lutas, não importa, nós somos felizes com Jesus. Vamos terminar esse culto cantando com o Vitor Quevedo e eu aguardo você hoje às 19 horas. Que Deus te dê um excelente domingo, uma abençoada tarde e nos vemos mais tarde, então, às 19 horas. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã e você que nos assiste. Igreja, foi um privilégio a gente estar juntos nesse domingo e no culto da noite tem mais também. A gente volta para poder louvar a Deus juntos ao som da viola caipira, também escutar uma mensagem tão bonita do nosso querido pastor.
Que Deus abençoe a sua vida. Te espero logo mais no culto da noite, então, tá bom? Foi um privilégio a gente estar juntos. Antes de a gente cantar a última música, quero convidar você a ir lá no nosso canal do YouTube e se inscrever. É youtube.com/VitorQuevedoTV. Mas não vai agora não, espera o culto acabar, tudo bem? Vamos cantar essa última canção dizendo que apesar das aflições, nós somos felizes com Jesus. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor.
Bom dia! Espero que você tenha tido uma ótima semana. E mais uma vez a gente está aqui para estudar o livro de Daniel, como a gente já vem fazendo nas últimas 4 semanas. Hoje a gente está no capítulo 4 de Daniel. Se é a primeira vez que você chegou para assistir a nossa aula da IBD, você pode procurar no nosso canal as últimas 3 aulas. A gente está deixando um arquivo separado só com a aula da IBD, então você vai encontrar lá a aula do capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3 de Daniel. Isso é muito importante porque hoje esse capítulo 4 ele vai encerrar a história de um personagem muito importante aqui no livro de Daniel, a história de Nabucodonosor. E esse capítulo ele é muito especial, ele é muito lindo, talvez um dos mais bonitos do livro de Daniel, apesar de ser um dos menos conhecidos. Eu acho que dos 6 primeiros capítulos que contam mais uma narrativa, esse talvez seja o menos contado nas aulas de EBD para as crianças e tal. Eu acho que é o capítulo menos conhecido, pelo menos essa é a minha opinião. Mas ele é muito especial e eu quero que você acompanhe comigo esse capítulo e se encante também pelo texto que a gente vai ver aqui no capítulo 4 de Daniel, ok? Esse capítulo, assim como todo o livro de Daniel, ele fala sobre a soberania de Deus. A gente tem visto isso, como Deus é soberano, e falar sobre a soberania de Deus é algo que realmente me encanta. A soberania de Deus ela se apresenta em vários níveis e em vários aspectos na nossa vida. E é interessante ver como Deus é soberano em pelo menos 3 níveis no livro de Daniel. Deus é soberano no nível maior, no sentido de que ele escreve a história do universo. Deus escreve por meio do seu povo até que ela culmine na plenitude dos tempos em Cristo Jesus, que é uma grande história da redenção e de como Deus se relaciona com o homem. Deus é soberano e é o autor da história como um todo. Num segundo nível, a gente vê em Daniel Deus como soberano sobre a história atual. Deus sendo soberano sobre os reinos, colocando reis e destituindo reinos quando ele quiser. Ele está acima de todo reino e ele controla a história do mundo hoje, assim como controlou a história do mundo na época de Daniel. Ele controla a história atual de todas as coisas, do mundo todo, de todas as pessoas. Mas existe um terceiro nível na soberania de Deus que me encanta. Ao mesmo tempo em que Deus ele controla todo o universo, a história, o passado, o presente, o futuro, ao mesmo tempo que ele controla os reinos, os governos, Deus é soberano e Deus se importa com a vida individual de cada pessoa. Deus escreve a nossa história. A história minha, a sua história, a história de cada pessoa individualmente. Ele não só olha as coisas de uma forma geral, mas ele olha para a gente individualmente. E não porque nós somos o centro da história de Deus, não, nada disso. É porque Deus é tão soberano, Deus é tão grande, tão poderoso, que ele consegue fazer todas essas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que ele cuida da história como um todo, ele consegue cuidar de cada elemento da história para fazer com que cada coisa contribua para o nosso bem individualmente também. E Deus se relaciona com cada um de nós e ele escreve uma história com a gente. E o fantástico no capítulo 4 de Daniel é que a gente vai ver como, ao mesmo tempo em que Deus se apresenta como aquele que tira reinos, tira reis, coloca reis, aquele Deus que escreve a história da redenção, ao mesmo tempo, Daniel mostra que Deus estava escrevendo uma história com Nabucodonosor, uma história pessoal com Nabucodonosor, aonde ele estava tratando com Nabucodonosor e ensinando Nabucodonosor e redimindo Nabucodonosor. E o capítulo 4 vai mostrar isso, como que Nabucodonosor chega ao ápice da sua história.
E o capítulo 4 não vai ser contado por Daniel ou por outra pessoa, mas na verdade o interessante do capítulo 4 é que ele é apresentado em primeira pessoa, ou seja, o próprio Nabucodonosor escreve essas palavras. É como se ele pedisse licença para Daniel e falasse assim: Daniel, eu gostaria de colocar um texto aqui. Não foi exatamente isso, mas o capítulo 4 é Nabucodonosor contando a sua história e como ele chegou no ápice da sua história com Deus. E ele quer contar essa história para todo mundo. Ele quer mostrar o que aconteceu com ele. E eu quero que você se encante por essa história também. Uma história de tragédia, mas uma história de redenção. E no versículo 1, então, Nabucodonosor ele declara que ele quer que todas as nações, povos, línguas que vivem no mundo inteiro saibam. E ele então diz assim: paz e prosperidade, seguindo no versículo 2. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os teus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio dura de geração em geração. Nabucodonosor falando essas coisas. Aquele homem que tinha, no capítulo anterior, lembra, erguido uma estátua de ouro em seu nome. Agora ele diz que Deus tem um reino eterno, um domínio que dura de geração em geração. Ele quer exaltar o nome de Deus e ele quer que todos os povos saibam disso. Então, logo de cara, a gente já se pergunta: o que fez o homem mais poderoso do mundo e talvez o homem mais teimoso do mundo mudar de ideia? Porque Nabucodonosor ele já teve várias experiências com Deus. Ele soube daqueles 4 jovens que chegaram e recusaram-se a comer a sua dieta, mas que Deus abençoou eles de uma forma especial. Ele soube de Daniel quando ele revelou o sonho que ninguém podia revelar. Ele soube dos 3 jovens, soube não, né? Ele estava ali num debate com aqueles 3 jovens quando eles foram jogados na fornalha e sobreviveram e tinha uma quarta pessoa lá. Mas todos os capítulos mostram Nabucodonosor no final exaltando a Deus, mas voltando atrás. Exaltando a Deus, mas voltando atrás. Era muito difícil para Nabucodonosor abandonar o ídolo que era ele mesmo. Mas aqui parece que ele abandonou. O que será que aconteceu com Nabucodonosor para que ele tenha abandonado? O que será que aconteceu com Nabucodonosor para que ele tenha deixado o seu orgulho e percebido que o ponto mais alto que ele poderia estar é de joelhos diante de Deus? É isso que ele está fazendo aqui. E ele quer que todo mundo saiba. Ele quer testemunhar. Porque quando Deus faz alguma coisa na sua vida, você quer que todo mundo saiba o que Deus fez. E você deveria testemunhar também, assim como Nabucodonosor, para que todas as nações, povos e línguas saibam quem é Deus e o que Deus fez por mim. É isso que Nabucodonosor, é por isso que ele está escrevendo esse capítulo 4 aqui, por isso que ele está dizendo as palavras que ele diz aqui no capítulo 4 e que ele vai relatar as coisas que aconteceram no capítulo 4. E, bom, não foi algo tão simples assim o que aconteceu na vida de Nabucodonosor. Para um homem tão grande mudar de opinião de forma tão grande, algo grande tem que acontecer com ele. Deus já vinha trabalhando no coração dele, mas houve um fato que mudou tudo. E a história começa a partir do versículo 4, ele começa a contar. E é interessante que no versículo 4 ele fala assim que ele estava bem, satisfeito, próspero, em casa e no palácio. Nabucodonosor era um homem que estava no auge da sua vida. Tudo tinha dado certo, ele estava bem na sua vida pessoal, em casa, e na sua vida profissional, no palácio. Não tinha nenhum problema, nada acontecendo. Mas de repente ele tem um sonho. De novo, um sonho. A gente já falou sobre sonhos no capítulo 2 e a importância que ele dava para os sonhos. Então eu não vou repetir isso. Mas ele tem um sonho e esse sonho deixa ele intrigado. O versículo 5 até o versículo 18 vai relatar esse sonho, ele buscando a interpretação do sonho, chamando de novo os magos, os sábios para interpretar esse sonho. Mas o sonho é basicamente o seguinte: existe uma grande árvore
Uma árvore e a ideia aqui é que você imagine realmente uma árvore imensamente grande, como nenhuma que existe. Ela se ergue até os céus e então as suas folhas se estendem e cria uma sombra onde todos os animais, todos os seres vivos da terra conseguem se abrigar embaixo dessa árvore e se alimentar do fruto dela. A ideia é realmente de algo grandioso. Mas então vem um anjo e ele fala que essa árvore deve ser cortada, deve ser arrancada e que somente o tronco deveria permanecer, como um sinal de uma misericórdia, uma esperança que ainda haveria para essa árvore. E então a narrativa muda e essa árvore ela começa a ser tratada como uma pessoa no texto. E o anjo fala que ele vai perder a consciência humana e então se tornaria como um animal, e então seria molhado pelo orvalho, comeria grama e seria humilhado dessa forma, até que ele reconhecesse que somente Deus é Deus. O versículo 17 mostra isso, que a decisão é anunciada por sentinelas, os anjos declaram o veredito para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos, os homens, e dá a quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens. E esse é o sonho que Nabucodonosor tem, e isso inquieta ele, porque o sonho já demonstra que algo de ruim vai acontecer, e com uma pessoa, não é? E, bom, Nabucodonosor já podia pressentir que, pela grandeza, isso poderia se tratar dele. Então ele chama os sábios, ninguém consegue decifrar, até que ele chama Daniel de novo. Interessante que Daniel não é o primeiro a ser consultado aqui, mas ele é chamado. E quando Daniel chega, ele ora a Deus e Deus revela o significado dos sonhos dele. Daniel tem uma primeira reação. Ele fica triste, extremamente triste. Ele fica triste por saber que o sonho, na verdade, revela um juízo de Deus sobre o rei. É interessante essa tristeza de Daniel, não é? A tristeza pelo juízo, mesmo que merecido, de Deus diante das pessoas que são más diante de Deus. Daniel não comemora o juízo de Deus. Ele fica triste, assim como Jesus chorava pelas pessoas rebeldes, chorava por aqueles que não se arrependiam. Esse tem que ser o nosso sentimento, de chorar pelas pessoas que se perdem, chorar pelas pessoas más, chorar porque elas não se arrependem, chorar porque elas teimam, porque elas são orgulhosas, chorar porque não dobram seus joelhos diante de Deus. A gente não tem que se alegrar com o castigo de Deus, mas a gente tem que se entristecer por ele, porque a gente deve amar as pessoas e a gente tem que desejar que elas se arrependam e chorar quando isso não acontece. A gente precisa retornar esse sentimento de tristeza pelo perdido. Quando a gente se torna frio pelas pessoas que estão perdidas, a gente se esqueceu do que é o amor de Deus. A gente se esqueceu do que é o amor de Cristo Jesus, que chorava pelas pessoas que estavam perdidas. Daniel fez isso. Daniel se entristece, e o próprio rei percebe isso. Mas ao mesmo tempo que Daniel se entristece, Daniel se encoraja. Ele tem coragem para dizer uma mensagem que não é boa, que não é agradável. Ele tem coragem de dar a notícia ruim. E sabe, a gente precisa ter coragem hoje de dar a notícia ruim. A gente é muito tentado a falar aquilo que as pessoas querem ouvir, a dar a notícia sempre boa e sempre agradável, sempre falar que você vai ser abençoado e que Deus vai te livrar de todo o mal, quando Ele nunca prometeu isso. A gente é tentado entre dar
a mensagem ruim, a gente tentar maquiar ela e amenizar ela de alguma forma. Mas Daniel teve coragem de dar a mensagem verdadeira, mesmo que ela fosse ruim. E ela era muito ruim aqui nesse caso. Daniel, ele não se intimidou. Mesmo triste, ele não se intimidou. Ele deu a mensagem, a notícia ruim. Existe uma notícia ruim que a gente tem que dar para o mundo. A notícia de que Deus odeia o pecado. A notícia de que Deus vai julgar o orgulho de cada pessoa. A notícia de que aqueles que não se dobrarem diante de Deus hoje vão ser dobrados um dia por Deus. A gente tem que dar a notícia ruim. Porque a salvação só faz sentido quando o mundo entende a notícia ruim que é o pecado que eles vivem. Daniel, ele dá a notícia ruim. Deus vai julgar Nabucodonosor. E Deus vai disciplinar Nabucodonosor. E Daniel fala então isso, ele fala assim, quem dera se o sonho fosse para outras pessoas, para aquelas pessoas que se opõem a você, rei. Mas não, o sonho diz respeito a você. O sonho diz respeito a você. A árvore aqui é você. E Deus vai fazer isso com você, porque você é orgulhoso. E essa é a interpretação, você vai ser expulso do meio dos homens, você vai viver como os animais. Mas existe uma esperança. O toco que vai ser deixado, eu estou no versículo 26, é porque o seu reino vai ser devolvido. Há uma esperança, há uma misericórdia de Deus aqui. Mas isso só vai acontecer quando você reconhecer que Deus domina sobre todas as coisas. Então Daniel termina a interpretação do sonho no versículo 27, dando um conselho para Nabucodonosor. E o conselho é, portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncie os seus pecados, a sua maldade, pratica a justiça e a compaixão aos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Ouve o meu conselho, se arrepende, muda o seu orgulho, muda o seu procedimento e Deus vai ter misericórdia de você. E talvez ele não faça isso que ele disse que ia fazer. Assim como com Nínive, Deus falou que ia destruir Nínive, não destruiu. Muda o seu procedimento, muda o seu orgulho, para que Deus tenha misericórdia de você. Esse foi o conselho de Daniel. E agora a gente vai ver qual a resposta do rei. Então agora a gente está no versículo 28 do capítulo 4 de Daniel. E, parece que Nabucodonosor ouviu, deve ter se assustado com o que foi dito, mas ele não mudou muito a sua cabeça. Ele continuou com o seu orgulho, continuou se achando acima de todas as coisas, talvez até tenha dado uma balançada, mas Nabucodonosor era assim. Ele ouvia uma coisa, depois ele voltava atrás, ele ouvia de Deus e depois ele voltava a ser orgulhoso e se sentia acima de Deus. Até que 12 meses se passam, 1 ano daquele sonho e daquela interpretação. E o versículo 29 fala que Nabucodonosor estava um dia andando no terraço do palácio real. Você pode imaginar um rei andando no terraço do seu palácio. Mas é importante você lembrar que Nabucodonosor não era um rei qualquer. Ele era o maior rei da sua época, do grande império, do maior império do mundo. E a Babilônia não era uma cidade qualquer. E o terraço dele não era um terraço qualquer. Você deve se lembrar das histórias do que falam sobre a Babilônia e sobre a beleza da cidade. A Babilônia tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, uma das coisas mais belas que já foram feitas pelo homem na história. E essa coisa era justamente os jardins suspensos da Babilônia. Era justamente os terraços do palácio, aonde Nabucodonosor, segundo conta as histórias, ele teria construído para sua esposa, que se chamava Amites. Ela era da Média, uma
terra, não é, ali próximo, muito montanhosa e muito verde, e ela tinha saudades das paisagens da sua terra natal, e Nabucodonosor, como um presente, né, para sua esposa mais amada, já que ele tinha várias, ele resolve então construir os jardins suspensos no palácio real, e um presentinho que foi uma das coisas mais belas já feitas pelo homem, tanto é que é reconhecido e procurado até hoje pelos arqueólogos, vestígios desses jardins. Você pode agora imaginar Nabucodonosor andando por esses jardins, andando pelo seu palácio, olhando para a cidade, a maior cidade que já existiu até aquele momento da história, toda a grandeza da Babilônia. Então ele olha para toda a Babilônia, para tudo aquilo ali que ele consegue ver ao redor dele, para toda aquela beleza, toda aquela riqueza, aquela grandeza, num dia qualquer da vida de Nabucodonosor. E então ele diz assim no versículo 30, acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para dar glória e para a glória da minha majestade? Olha quanto eu, meu, minha. Ele olha para a Babilônia e ele se orgulha dela, de todos os feitos que ele fez e a glória da majestade dele. Mas o texto fala no versículo 31 que ele nem tinha acabado de falar e algo aconteceu. Então veio do céu uma voz que disse, isso está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor, a sua autoridade real lhe será tirada. E você será expulso do meio dos homens, viverá como os animais selvagens, comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e dá a quem quer. E é exatamente isso que acontece. Naquele exato momento, Nabucodonosor ele sai de si, ele perde a sua consciência, ele começa a agir como um animal. Ele começa a comer grama, comer capim, deixa as suas unhas crescerem, sua barba crescer, seu cabelo crescer como um animal. Isso parece um pouco fantasioso, mas existe sim um distúrbio psiquiátrico que é estudado, chamado zoantropia, e se atribui até a esse distúrbio alguns casos que as lendas falam de lobisomens e coisas assim, mas não, são pessoas que perdem a consciência e realmente acreditam que são animais e passam a agir como animais. É mais ou menos isso, ou provavelmente isso que aconteceu com Nabucodonosor aqui. Ele perde a sua consciência, ele começa a agir como um animal. Existem relatos que falam disso na história da Babilônia, da vida de Nabucodonosor. E naquele momento, por um decreto de Deus, o grande rei que se orgulhava dos seus feitos sofre uma humilhação sem igual. Aqui o texto fala de 7 tempos, mas a gente não sabe exatamente quanto que é isso, se eram 7 meses, 7 anos, ou simplesmente uma referência qualquer. O importante é que passou algum tempo, porque os cabelos dele cresceram, as unhas cresceram, ele já tinha uma aparência, né, mais de animal. Então foi um bom tempo que passou aqui. O grande rei, o homem mais poderoso do mundo, agora é como um animal, de acordo com a palavra de Deus, que falou, a árvore seria cortada até que ele reconhecesse que só Deus governa. O juízo de Deus é uma coisa séria. O que Deus fala que vai fazer, Ele faz. Quando Ele fala que Ele vai julgar, Ele vai julgar. E quando Ele fala que vai julgar todas as pessoas no fim dos tempos, você pode ter certeza, Ele vai julgar e você vai estar lá. A questão é, você vai reconhecer, você vai chegar lá numa posição de alguém que reconhece que Deus é quem governa e você entregou a sua vida para que Ele governasse a sua vida, ou você vai chegar lá com o seu orgulho, com as suas filosofias, com os seus pensamentos, os seus argumentos, e aí vai ser julgado diante de Deus e considerado culpado diante dele. Quando Ele fala que Ele vai julgar
Deus leva o seu juízo muito a sério. E foi isso que ele fez com Nabucodonosor. Mas na história de Nabucodonosor, ele disse que ele daria uma segunda chance a Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele passaria por isso até que ele reconhecesse que só o Senhor reina. E é exatamente isso que acontece no versículo 34. No versículo 34, ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Nabucodonosor reconhece que Deus está acima dele, que ele ergue e derruba reis quando ele quiser. E agora ele é restituído da sua consciência. Ele é restituído do seu trono, da sua riqueza, da sua autoridade. Mas agora ele reconhece que existe uma autoridade acima dele. Agora, finalmente, depois da dieta, depois do sonho, depois da fornalha, depois de viver como um animal, finalmente, Nabucodonosor agora pode reconhecer que Deus é rei acima dele, que o reino de Deus, o governo de Deus está acima do governo dele, do reino dele. E agora sim, ele abre mão do seu orgulho e ele reconhece a autoridade, o domínio e o poder de Deus. É fantástico ver isso, essa mudança tão grande na vida de Nabucodonosor, essa conversão. É isso que a gente chama de conversão, quando alguém muda radicalmente. Antes ele olhava só para si, agora ele olha para Deus. Ele muda completamente. Um homem tão duro agora consegue mudar o seu discurso. É isso que a gente fala sobre conversão, parece um jargão, um termo evangélico, não é? Mas é exatamente isso, ele muda o foco da sua vida. Ele abandona aquele Deus, aquele ídolo que ele tinha construído, que levava o nome dele, e agora ele adora a Deus. É fantástico ver isso. É fantástico ver que as últimas palavras de Nabucodonosor na Bíblia são exaltando a Deus. Ele continua dizendo assim: todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fizeste. Então naquele momento voltou meu entendimento, eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram, meu trono foi restaurado, a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora olha o epílogo da história de Nabucodonosor na Bíblia. O último versículo, 37, ele diz: agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Essas são as últimas palavras de Nabucodonosor na Bíblia. Agora, Nabucodonosor é alguém que honra, que exalta, que louva e glorifica o Rei dos Reis. Que fantástico! Que fantástico ver como Deus trabalhou na vida de Nabucodonosor, como Deus estava interessado nele pessoalmente. Ao mesmo tempo que ele escrevia uma grande história, ele estava interessado na pessoa Nabucodonosor, no homem Nabucodonosor. E ele estava se relacionando com Nabucodonosor para que Nabucodonosor chegasse exatamente nesse ponto de se arrepender e de honrar e glorificar o nome de Deus. Que fantástico isso, não é? Agora deixa eu te falar uma coisa. Você pode ter uma certeza diante de tudo isso que eu disse aqui. Um dia, todas as pessoas vão se humilhar diante de Deus. Todas as pessoas. A questão é,
como que você vai se humilhar diante de Deus? Você vai decidir se humilhar hoje e reconhecer que Deus reina sobre a sua vida, entregar a sua vida nas mãos dele e deixar que ele reine, que ele governe? Ou você vai resistir a isso? Então, um dia você vai ser humilhado por Deus. Espero que você opte pela primeira opção. Espero que você abra a mão do seu orgulho agora, para que você não precise passar pela segunda opção, que é Deus arrancar o seu orgulho, quebrar os seus joelhos para que você se prostre diante dele. A Bíblia fala que um dia todas as pessoas vão se dobrar diante de Deus, por vontade própria ou pela ação e pela força de Deus. Que você voluntariamente faça isso, para que não aconteça com você algo como aconteceu com Nabucodonosor. E se acontecer, que Deus tenha essa misericórdia que teve com Nabucodonosor, mas pode ser que aconteça e você não tenha tempo. Não tenha tempo para ter a segunda chance que Nabucodonosor teve. Ou que isso aconteça quando você se encontrar com Deus e aí você não tem mais segunda chance. Na eternidade, quando Deus te julgar, você não vai ter uma segunda chance como Nabucodonosor teve. Essa é a mensagem ruim. É a mensagem ruim que Daniel trouxe para Nabucodonosor e que eu tenho que dizer para você. E que, se você já passou por essa conversão, você precisa anunciar isso para as pessoas. Existe uma mensagem ruim. A mensagem ruim é: se você não se dobrar diante de Deus, Deus vai te dobrar um dia. E pode ser que seja tarde demais quando Ele fizer isso. Pode ser que você seja dobrado na eternidade diante do trono de Deus. Porque, como diz lá em 1 Pedro 5:5 e o 6 também, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste ao orgulhoso. E o versículo 6 continua dizendo assim: portanto, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. Ninguém humilha uma pessoa que já se humilhou. Mas se você não se humilha, Deus vai te humilhar. Então, abandone o seu orgulho. Abandone o seu orgulho de resistir ao domínio e ao reino de Deus na sua vida. E se entregue a Ele. Reconheça, glorifique, louve a Ele. Entregue a sua vida a Ele, para que você não tenha que passar por isso que Nabucodonosor passou. Essa é uma mensagem que precisa ser proclamada em todos os sentidos. Você precisa proclamar essa mensagem ruim do juízo de Deus. Você precisa testemunhar o que Deus fez e como Deus reverteu aquilo que era ruim numa regeneração real na sua vida, assim como Nabucodonosor fez. Mas você precisa proclamar essa mensagem. Se você já viveu isso, você precisa proclamar. Se você não viveu, você precisa viver isso. Eu tenho certeza que tem muita gente que me assiste que nunca experimentou a real transformação de se entregar nas mãos de Deus, de se entregar ao reino de Cristo Jesus, de entregar a sua vida nas mãos dele. Talvez você nunca tenha entrado numa igreja, mas você está assistindo um vídeo aqui, gravado na sua casa. Talvez essa semana, quando o vídeo saiu, talvez meses depois você encontrou esse vídeo no YouTube. Se você nunca fez isso, faça. Entregue a sua vida a Ele.
porque você vai perceber, igual Nabucodonosor, que o lugar mais alto que você pode chegar é nos pés de Jesus, é nos pés da cruz. E esse é o melhor lugar. Nabucodonosor, ele estava no auge da vida dele. E depois que ele é transformado por Deus, ele fala assim que ele teve muito mais. Isso é fantástico. E eu tenho certeza que você vai experimentar isso, porque a riqueza que você encontra em Deus é muito maior do que qualquer outra riqueza. Eu realmente desejo isso para você. Eu quero terminar essa aula com os 3 desafios que eu sempre coloco. O primeiro deles é testemunhe. Testemunhe o que Deus fez na sua vida. Faça igual Nabucodonosor. Você tem uma história para contar? Conte. Conte o que Deus fez na sua vida. Pode não ser uma história tão espetacular quanto alguém que passou a comer grama e depois foi restaurado. Pode ser, provavelmente. Mas eu tenho certeza que qualquer transformação que Deus fez na sua vida é uma transformação espetacular. Conte, compartilhe no seu grupo, compartilhe na sua classe, compartilhe para as pessoas, compartilhe na sua família, compartilhe para quem não conhece ainda Cristo. Testemunhe para que todos os povos, nações e línguas saibam o que Deus fez na sua vida. Em segundo lugar, proclame a mensagem de Deus, com coragem, com ousadia. Fale da mensagem. Essa mensagem passa por uma mensagem ruim, Deus vai julgar aqueles que resistem a Ele. Você precisa falar disso. Você precisa ser honesto. Você precisa ser verdadeiro. Proclame a mensagem de Deus. Proclame que, apesar da notícia ruim de que nós somos inimigos de Deus, existe uma notícia boa. Deus quer nos salvar. Ele mandou seu Filho para nos salvar. Ele mandou seu Filho para resolver o nosso problema. Proclame a mensagem do Evangelho, a boa notícia que acompanha essa má notícia. Proclame com coragem. E, em terceiro lugar, humilhe-se diante de Deus. Abra mão do seu orgulho, da sua arrogância, da sua teimosia. Deixe o ídolo que leva o seu nome e se renda a Deus, para que Ele reine de fato na sua vida e para que você deixe de lado tudo aquilo que impede o reinado de Deus na sua vida. Humilhe-se diante de Deus para que Ele te exalte, para que Ele te dê as bênçãos na medida dEle. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Eu espero que você tenha uma semana abençoadíssima. Esse capítulo 4 encerra o arco de Nabucodonosor. Uma história fantástica, que falou muito comigo, e eu espero que fale com você. A semana que vem, a gente vai ser apresentado a um novo personagem, a um novo rei que vai estar no trono da Babilônia. Não mais Nabucodonosor, mas agora um novo rei. E a gente vai ver a história desse rei, uma história curta, no capítulo 5. Então se prepare, vai lendo o capítulo 5 e eu te espero na próxima semana mais uma vez aqui, ok? Se você ainda não assistiu às outras aulas, procure no nosso canal, assista a primeira, segunda e terceira aula. E que Deus te abençoe e te dê uma ótima semana. Até mais!